Olá, alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o momento em que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Hoje daremos continuidade ao tema Raízes do Brasil. Vocês parecem estar cansados ou se perguntando por que é tão importante trabalhar esse tema? Afinal, é o nosso terceiro vídeo sobre ele. Aqui nós chegamos ao ponto essencial dessa sociedade, que é o autoritarismo. Primeiro, se nós pegarmos a palavra, ismo significa sistema, conjunto de práticas autoritárias. O que é, professor? Nós não somos o Brasil cordial, o Brasil do afeto, do acolhimento? Sim, somos, em alguns momentos. Mas na maioria das vezes, entendendo as nossas raízes, percebemos que somos muito mais violentos e autoritários do que cordiais e afetivos. Principalmente quando nos dizemos as camadas mais abastadas, ou seja, as camadas inferiores da nossa população, que estão à margem da nossa sociedade. Para isso, nós temos que entender quais são os elementos desse autoritarismo que dificulta o acesso a uma sociedade democrática para todos. É nesse sentido que eu estou falando. A sociedade brasileira ela é excludente, porque exclui a maioria. Ela é intolerante, porque ela é violenta com as minorias. Engraçado, porque as minorias no Brasil são a maioria. Só aqui no país, por conta das nossas raízes históricas e coloniais já colocadas. Primeiro, o Brasil é um país autoritário. E esse autoritarismo se dá, primeiro, com a questão da herança da escravidão e do racismo, que construiu no Brasil uma linguagem, um conjunto de práticas que naturalizaram a intolerância e o preconceito racial, que impedem que nós achamos necessário a discussão e o debate sobre o racismo. Em que não há no Brasil, desde o período da escravidão, uma política de compensação. Pelo contrário, a nossa história e a história de 300 anos de escravidão mostram que quem teve essa política de compensação foram os escravos para com seus senhores, na medida que eles pagavam pela sua liberdade. Após a abolição da escravatura, em 1888, por sinal, uma das leis mais curtas do Brasil, não houve essa reparação histórica, social, política e econômica, que jogou à margem da nossa sociedade uma série de populações de descendentes de escravos que hoje fazem parte da base da nossa pirâmide. Mas não é só isso. Nós temos também, meus alunos, o quê? O mandonismo. O que é isso, professor? É o poder, a concentração de poder econômico na mão de uma minoria. Ou seja, você tem concentração de poderes econômicos e políticos na mão de quem tem dinheiro. Ou seja, de uma formação de uma elite histórica que, como eu já disse para vocês, foi se formando ao longo do tempo. É o vereador, é o empresário, são todos aqueles que criam um círculo de clientelismo, de uma relação de dependência. Principalmente se nós pensarmos na figura que os governantes têm entre a população. Nossos governantes são vistos de forma paternalista, ou seja, como pais, aquele que cuida. Isso é fundamental. Essa relação mostra o poder, porque ao mesmo tempo que o pai cuida, o pai tem o direito de agredir. Ou seja, nós nos submetemos, por conta desse cuidado, a uma agressão. Ao patrimonialismo, a tomada do poder público pelo privado, pela corrupção, pelos interesses locais e individuais, frente ao atendimento do interesse público e coletivo. Ou seja, você torna privilégios em direitos, e direitos você discute se eles são ou não viáveis, principalmente se nós pensarmos nessa população pobre, porque pobre, preto, aquele que possa ser, por exemplo, que tem um culto de religiões africanas e os LGBTQ+, não tenham acesso pleno à democracia. Ou seja, nós temos a desagregação do espaço público, nós temos o desvio de recursos,
a fragilização dos direitos por conta da corrupção. A corrupção, símbolo do patrimonialismo, símbolo do mandonismo, desse autoritarismo que impede o acesso do espaço público pelos seus cidadãos, ou seja, pela maioria da população brasileira. Ou seja, essa desigualdade social que permanece, principalmente nas desigualdades econômicas, políticas e sociais, é outro marco do autoritarismo. Por exemplo, quando falamos em educação, nós não temos uma educação única e de qualidade para todos. E nem todos têm acesso à educação. Haja vista a existência dos cursos da EJA como o nosso. Ou seja, em alguma parte da sua história individual, você teve que, por questões econômicas e sociais, fazer essa escolha que ninguém deveria fazer. Ou estudar, ou trabalhar para o seu sustento. Esse é um traço do autoritarismo, que impõe questões que impedem o acesso ao espaço público, a realização e concretização dos direitos garantidos na Constituição. Pelo contrário, hoje, nessa sociedade autoritária, nós temos a garantia de privilégios de uns. Ou seja, outro exemplo fundamental para entender o autoritarismo da nossa sociedade é a violência. Isso mesmo, a violência física, psicológica, não característica apenas de governos ditatoriais, mas indemocráticos na medida que impede o acesso aos direitos. Então você tem uma violência urbana e rural astrondosa. Exemplo, feminicídio no Brasil só aparece na letra da lei em 2015. Até então, essa violência contra a mulher não era tipificada. Haja vista demora na aprovação da Lei Maria da Penha e assim sucessivamente. Outra questão fundamental, e aqui é o principal traço desse autoritarismo, a intolerância. Quando eu não tolero o outro, quando eu impeço a realização individual do outro. Primeiro, a primeira intolerância que nós temos é a intolerância religiosa. Principalmente contra aquelas religiões de matrizes africanas que, do ponto de vista da intolerância, é vista como macumba, entre aspas. Ou a arte indígena e africana, que não é considerada arte, e sim artesanato. A intolerância de raça, ou seja, num país mestiço, em que 56% da população se declara preta ou parda, é esta população, ou seja, a maioria, que é vista como minoria, que é tratada como minoria, que é impedida de se realizar enquanto indivíduo, que não tem acesso garantido aos direitos e assim por diante. E de gênero, que eu estou falando da população LGBTQ+, que é violentada. E olha que paradoxo, o Brasil hoje tem a maior parada do orgulho gay homossexual do planeta. Só que é o país que mais mata homossexuais, que mais mata a população LGBTQ+, por não garantir o seu direito de identidade de ser quem ele é. Ou seja, não se trata apenas de explicar o que nós estamos fazendo, o presente pelo passado. Não é só buscar uma justificativa, uma raiz histórica, mas sim de perseguir e entender os mecanismos. E a reatualização, perceba, eles são atualizados constantemente, desde o passado. Então, quando você olha o Brasil colonial e você olha o Brasil contemporâneo, eles têm muitos elementos em comum, porque ao longo da história, os mecanismos de poder, de mando, de patrimonialismo, as estratégias de corrupção, a violência e a intolerância foram sendo atualizados, foram se adaptando aos novos tempos. Por quê? Você sempre teve que atender uma elite política e econômica que procura sempre manter os seus privilégios como direitos. É fundamental essa compreensão do Brasil. Entender que o Brasil é um país autoritário é entender o quanto que existe uma Constituição, mas o quanto que lá não é cumprida no cotidiano. Das várias constituições que o Brasil teve, só a de 1988, depois do período de ditadura militar, ou seja,
a primeira Constituição a ser considerada uma Constituição cidadã, a garantir os plenos direitos. Mas, como nós estamos vendo numa sociedade autoritária, há muito para que esses direitos sejam efetivamente garantidos. Autoritário é isso. Autoritarismo são a criação desses mecanismos de corrupção, de mandonismo local, de patrimonialismo, da tomada do público pelo privado, da herança da escravidão. Como eu sempre digo, nenhum país sai incólume, nenhum país sai preservado de um passado de 300 anos de escravidão. Isso é fundamental para que nós possamos entender o nosso Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.